de poder e autoridade. Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira que não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Então, meu Pai, que a tua filha seja a tua boca, Senhor, para promover o crescimento, a cura, a libertação sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, a igreja diz amém. Glória a Deus, amém, amados? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria que abrissem a palavra em Colossenses 1,17. Vamos orar mais uma vez. Eu gostaria que nessa noite, mesmo você sentado no teu lugar, coloca a mão na tua cabeça. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Declara, porque você, como eu sempre falo, você tem autoridade. Deus nos deu autoridade. Declara sobre a tua vida, sabe, mais de Deus. Declara sobre a sua vida que você vai se render a cada dia ao Senhor. Declara sobre a sua vida que os impedimentos vão cair por terra, que tudo que o inimigo arma sobre nós vai cair por terra em nome de Jesus, mas que a vontade de Deus vai prevalecer, porque nós cremos nesse Deus. Declara sobre a sua vida que você vai ter sede e fome de Deus, que você vai estar sedento de Deus a cada dia da sua vida. Declara sobre a sua vida que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Declara, profetiza, porque a nossa boca é de Deus, e nós temos que sair da nossa boca somente bênçãos, somente palavras que venham edificar, somente palavras que venham construir, que nós venhamos nessa noite sair daqui diferente, Senhor, em relação ao que o Senhor tem para nós. Toma nas tuas mãos, Senhor, essa palavra, que nada venha de mim, Pai, porque eu não tenho nada de bom, Senhor, sem o Senhor. Toma nas tuas mãos a vida de cada um de nós, que nós saiamos daqui transformados, Senhor, transformados por Ti, Senhor, e sedentos pela Tua presença, que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus, mas que a última palavra seja sua no nosso meio, Senhor. Que o Senhor, Pai, tenha total liberdade. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Essa é a nossa oração e que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Todos abriram Colossenses 1,17? E diz assim: Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Na linguagem atual diz: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quando a gente olha para esse versículo, a gente vê o apóstolo Paulo direcionando essa carta para os Colossos. Ele não teve a oportunidade de estar lá com eles, né? Pelo que a gente entende, foi Epáfras que estava no meio disso aí tudo. Ele que deve ter fundado a igreja, está ali no meio envolvido com aquilo tudo. Mas o apóstolo Paulo, ele recebeu um relato dele, dizendo que a igreja estava passando por algumas situações. E a gente vê a preocupação dele com aquela igreja, né? A gente vê Colossos, ele era Colossos, a cidade, era próspera, né? E ela era próspera, por isso que muitos judeus foram para lá por causa da prosperidade que ela tinha. Mas o diferencial que tinha nela ali eram os cristãos, porque ele relata sobre isso, que os cristãos tinham amor, esperança e fé. Só que Colossos era idólatra, era uma cidade muito idólatra. Além de ser próspera, ela era idólatra. Mas os cristãos ali, ele deixou bem especificado isso, eles tinham amor, esperança e fé. E quando a gente vê no decorrer dessa carta, e ele falando que Cristo é antes de todas as coisas, porque
a gente vê na palavra dele que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é para ele. Não tem nada a ver comigo nem com você. Tudo tem a ver com ele. E quando eu estava elaborando essa mensagem, como vocês sabem, eu faço faculdade e toda semana eu tenho trabalho. E quando eu estou elaborando a mensagem, eu falei assim, eu vou pegar uma mensagem antiga. Porque é mais fácil, né? A mensagem antiga lá, meu papelzinho. Mas eu fui para a mensagem antiga, mas o Senhor falou assim, não, você não vai para a mensagem antiga. Eu, glória a Deus, Pai, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E fui, né? Jesus quer dizer para nós hoje à noite que Ele tem que ser o centro. O tema da mensagem, que Jesus seja o centro. Que Ele seja o centro das nossas vidas. Interessante que eu estava ali orando e o Senhor estava falando comigo algo interessante em relação às crianças. Não tem aquela brincadeira que as crianças gostam muito, das cadeirinhas? A dança das cadeiras, né? Aí bota a cadeira aqui no meio e as crianças ficam tudo correndo em volta da cadeira, igual doida. Jesus tem que estar ali, ó. Ele tem que ser o centro. A gente não fica querendo correr. Não, eu tenho que sentar, eu vou ganhar. Essa tem que ser a nossa sede em relação a Jesus. Ele tem que ser o centro. Eu tenho que correr para mim poder fazer tudo que agrada a Ele. Eu tenho que me esforçar, me dedicar, me empenhar para que Ele seja o centro da minha vida. E foi isso que ele estava comentando, conversando comigo aqui agora. Através desse versículo, nós vemos... Não, algo interessante que eu peguei, que eu quero deixar bem claro. Quando eu falo de Colossos, que ele deixou assim, portanto, eles tinham... Ele queria que eles... Queria passar aquela mensagem para eles porque ele queria alertar eles das verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo, seu evangelho, para não serem envolvidos com ensinamentos teológicos e práticos que afastariam eles de Cristo. Então, o primordial, quando a gente vai para Colossenses, é isso. A preocupação do apóstolo Paulo era essa. E através desse versículo nós vemos que Jesus estava antes de todas as coisas serem criadas. E assim ele deve estar em nossas vidas, pois ele é o centro de todas as coisas. Quando a gente fala de centro, a gente fala de ponto de partida. É algo que eu converso muito com o Senhor na minha vida, é algo tipo assim... Aqui é Jesus. Vamos dizer que nós estamos andando ao redor de Jesus. Como se ele fosse o nosso ponto de partida. Sai tudo daqui, ó. A gente sai daqui e vai. Quando a gente olha para a nossa vida, olha para a sua vida agora. Você saindo do ponto de partida de Jesus, você pode dizer que ele é o centro? Ele está na sua vida particular? Ele está no seu relacionamento? Ele está no seu casamento? Ele está na educação dos seus filhos? Ele está nos seus sonhos? Ele está nos seus projetos? Porque quando a gente olha assim, ele tem que ser o ponto de partida. Daqui parte todas as coisas. E quando eu converso muito com o Senhor, e quando eu falo com Ele, eu fico, Senhor, a minha vida praticamente está assim. Praticamente, não toda. Porque às vezes a gente acha que a gente... Não está toda ainda. Senhor, não está toda. Mas quando eu olho o panorama todo, algumas coisas estão indo, mas não da forma que tem que ser. É tipo um compasso. Quando você tem um compasso, não sei se vocês lembram do compasso. O compasso, ele vai assim, né? Aí vai rodando e faz a bola. A bolinha continua, a parte que fica assim fixa, ela continua. O que roda é o que está em volta.
Então, a nossa vida tem que rodar em volta do que Deus quer para nós. Porque se Ele é o centro, é assim que se funciona. É assim que tem que funcionar. Não é o contrário, não. Não é eu querendo as minhas coisas, eu querendo os meus objetivos. É o Senhor sendo o ponto de partida de tudo. Ele deve estar à frente da nossa relação com nossos filhos, marido, esposas, pais, parentes e, consequentemente, no nosso casamento. Engraçado, quando a gente vai para Eclesiastes, a gente vê aquele versículo, e eu estava lendo hoje ele de uma forma diferente, porque a gente fala, o cordão de 3 dobras não se quebra, mas ele, sabe o que ele diz? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Vocês entendem? Um sozinho, 2 conseguem. Mas não é um agindo sozinho na relação. É os 2 juntos. É os 2 em comum acordo. É os 2, sabe, lado a lado. Os 2 juntos. Aí entra a terceira dobra, que é Jesus Cristo. Porque Jesus tem que ser a base. Ele é o centro. Aí sim. Aí não se quebra. Então não adianta eu falar, Jesus está na minha relação, mas eu estou junto com o meu cônjuge, eu estou lado a lado, eu sou parceira, eu sou parceiro. Ele pode contar comigo, ela pode contar comigo. Nós temos o mesmo objetivo, porque não adianta, eu e meu marido. A gente acaba tendo os mesmos focos. Claro que às vezes eles destoam em relação a um sonho que eu possa ter, mas ministerialmente eu e ele é a mesma coisa. Nós caminhamos juntos. Na criação dos nossos filhos, Deuteronômio 5:5-9 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando a gente vai pro povo judaico lá, o islamismo lá, aquele povo, com 5 anos de idade, aquelas crianças já sabem o Alcorão. Hoje em dia a gente não quer dedicar um tempinho para os nossos filhos, para educar eles, para ensinar o caminho de Deus, para falar para eles que existe um Deus, que tem um Deus que morreu e ressuscitou por eles. Nós não queremos perder esse tempo. Mas o interessante disso tudo é que quando a gente vai mais adiante, que a gente vai para frases, né, que muitas pessoas citam, que a gente vê que quando a gente não perde, que a gente às vezes acha que é perder tempo educar, né, ensinar. Quando a gente não perde aquele tempo, a gente se aborrece lá na frente, né, a gente chora lá na frente, porque a gente não quis, sabe, ter aquele tempo ali, ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos nos caminhos. E quando a gente vai para aquele povo com arma, porque tem uns que entram armados, crianças armadas, porque elas acreditam naquilo, porque elas foram ensinadas. É interessante quando a gente vai para a educação, a gente vê que a melhor fase de ensinar é 4, 5, 6, essa idade que você consegue introduzir coisas na mente do seu filho. Porque quando chega a 7, 8, aí ele já vai começando já a ter uma mente mais... Começa a se formar a mente dele. Com 12, já era. É mais difícil. Porque o tempo de você ensinar é esse. 4, 5, 6, 7. Quando chega 8, já fica um pouco mais difícil, mas você tem que ensinar. Será que o Senhor está no centro do nosso ministério? Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que Ele diz que sem mim nada podeis fazer.
E a gente vê quantas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, e às vezes elas, sabe, se destoam, se distanciam, enfraquecem, porque elas não se rendem totalmente a Cristo, né? Elas, às vezes, estão ali mais por eu tenho que estar, eu tenho que fazer, entendeu? Então, é algo mesmo que eu costuma muito falar, e a gente falou muito na pandemia, no fechamento das igrejas. Às vezes as pessoas estão tão acostumadas com isso aqui, ó, igreja aberta. Eu tô lá, eu vou lá, me cultuo, eu vou lá e faço, eu oro. Mas a gente não tem a nossa relação, a nossa comunhão com Deus em casa. Então, por isso que a gente às vezes vê pessoas que às vezes estão dentro da igreja ali, mas elas, é como se elas estivessem prestando somente um papel, porque elas não conseguem se relacionar com Jesus em casa. Não conseguem ter aquele relacionamento com Ele em casa, porque o relacionamento com Ele não é aqui. Aqui é uma extensão. Aqui é para quando eu chego aqui, é para quando eu estiver em união, em comunhão, é para quando, na palavra de Deus não diz, como é bom e suave que os irmãos estejam em união. Então é esse momento, todos em união, em comunhão, para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Mas esse momento agora que eu tenho aqui é um momento, a minha extensão de casa, um momento nós com Ele, que eu estou ali clamando, que eu estou falando, que eu estou pedindo, se estende e faz com que eu queira fazer algo para Ele, faz com que eu